Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Conexões Reais. Eu sou Flávia Ode, sou médica e presido o Instituto Lanterna Luminosa, uma associação que trabalha com mulheres e seus filhos vítimas de abuso. E estou aqui com a minha amiga e parceira de podcast, Alessandra Ramos. Olá pessoal, eu sou a Alessandra Ramos, sou terapeuta, mentora e trabalho também com a conscientização da violência doméstica. E hoje estamos aqui com dois convidados especiais, a Manu, que participou aí de um podcast anterior, e estamos aqui com o Fefo. Pode se apresentar, Fefo. Olá, boa tarde, boa noite, bom dia, né? Dependendo do horário que você está assistindo. Luiz Fernando Miléo, Fefo Miléo, sou psicoterapeuta e tenho um programa voltado para o público feminino, né, um curso online chamado O Não Nosso de Cada Dia. A gente vai falar mais um pouco sobre isso. Eu achei ótimo esse nome. Nossa, e quando eu conheci o projeto dele, eu achei o máximo, porque eu acho que a grande dificuldade nessas relações justamente é essa dificuldade em dizer não àquilo que nos abusa, nos agride, né? Então é um grande desafio para as mulheres conseguirem de maneira assim, do bem, sem se sentir culpada, dizer esse não, né, Fefo? Pois é, mas aqui tem uma coisa, sabe, Flávia, que eu até estava conversando isso hoje com um grupo de mulheres numa palestra, né, e uma mulher me fez justamente essa pergunta: como é que eu faço para dizer não sem me sentir culpado? Isso mesmo. Tá. E a resposta é: não faz. Tem o seu ônus, né? Não tem como, né? Na vida adulta, não tem como conseguir isso. Mas é ruim se sentir culpada? Não, veja, o que eu disse para elas lá, e vou dizer para vocês assim, é você substituir, né, um tipo de culpa, um tipo de constrangimento por um outro tipo de culpa menor, por um outro tipo de constrangimento, né? Então, que você vai se sentir culpada, por que você vai se sentir culpada? Porque muito das relações que você estabeleceu foi em virtude deste posicionamento de sempre acatar, de sempre querer, perfeito, de sempre projetar, né, aquela coisa da boa moça, da que você tem que ser gentil, cordial e por aí vai. Então, quando você disser não, é claro que isso vai criar, né, algumas intempéries emocionais, um desconforto emocional, claro que isso vai causar, né, e isso vai fazer com que você sinta algum tipo de receio, algum tipo de culpa. Então não tem como você não se sentir culpado. Isso é fantasiosa. Agora, o que acontece é que você vai tirar um desconforto que é gigantesco e substituir por um desconforto que é muito mais saudável. E esse desconforto, quer dizer, se tira do gigantesco e vem para o saudável, que é muito menor, esse se dissipa com o tempo muito mais facilmente. E esse te dá a possibilidade de você estabelecer relacionamentos nos quais você passa a ser respeitada. Porque o não, né? Não sei se eu estou me alongando na resposta, mas tá perfeito. Porque o não é como se fosse assim, vamos pensar num terreno baldio, né? Um terreno baldio, as pessoas jogam lixo e passam por dentro dele. Esse terreno baldio é você, certo? Que as pessoas jogam lixo e passam por cima. Agora, quando você reclamar esse terreno, quando você colocar fronteiras, quando você colocar, né, a cerca, o muro, o arame, você diz assim para as pessoas: olha, se você jogar lixo aqui dentro, esse terreno tem dono. Se você jogar aqui, ele vai voltar, esse lixo. Ele não vai ficar aqui. E a partir de agora, você não pode mais passar pelo meio dele, como se esse terreno não pertencesse a ninguém. Então, é desconfortável fazer isso. Né, você colocar isso, né? Você colocar as barreiras, é trabalhoso, né? Então, sempre vai ter uma culpa associada. Mas é uma culpa boa, é uma culpa do bem, digamos assim. Muito legal. Eu sei que as mulheres gostariam de escutar assim: não, eu gostaria de dizer e não ter culpa nenhuma. Não tem como. Não vai acontecer. Mas é muito bacana isso que você fala, de ser uma coisa do bem, e que ela não está abrindo mão do conforto ou da segurança dela simplesmente para dizer sim para uma coisa que ela não quer. Então ela está dizendo não, mas ela está preservando a segurança dela. Sim, e isso é legal. Porque até então ela dizer sim, 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 quantas vezes isso não a destrói, né? E a partir do momento que ela tem esse limite, pode ter o desconforto, mas ela está se preservando mais. Não tenho dúvida. E você sabe que acontece uma coisa assim, e isso também é uma outra coisa que a gente olha e escuta coisas, só que escuta de forma invertida, né? As pessoas falam assim: poxa,
quando eu não entro em conflito, eu consigo ficar numa região que me é confortável, a minha zona de conforto, né? E eu digo assim, não, quando você não entra em conflito, quando você não diz não, esta zona que você está não é confortável, é uma zona de desconforto. Perfeito. Né? Então, vamos inverter a chavinha. Você não está numa zona de conforto quando você não coloca, né, a cerca no seu terreno, Os limites. né, nos seus limites. Você está numa zona de desconforto. Muito Então, bom isso. por sinal, quando eu arranjar uma zona de conforto para mim, eu vou ficar lá para sempre. Não sei, né? Bem-vindo à vida adulta. As decisões na vida é desconfortável e ficar também nessa zona de desconforto é a mesma coisa. Sim. Você vai ter que ter escolhas, né? Sim, e veja, é isso mesmo, sabe? É você escolher a decisão que é desconfortável, ambas são desconfortáveis, ficar ou agir. Sim. Mas uma te dá a possibilidade de você criar uma realidade diferente. Escolha a sua dor e vá. Exatamente. E esta de ficar aqui não te dá a possibilidade de acontecer nada. Ou seja, você só vai perpetuar o teu sofrimento. Muito legal. E como que nasceu essa ideia junto com o teu sócio de colocar todo esse conhecimento na forma do curso que vocês fazem? Na forma do curso foi o seguinte, porque o que a gente teria que fazer era conversar com uma pessoa por vez num processo terapêutico, né? No meu caso, psicoterapêutico, porque eu sou psicólogo. Mas não tem como fazer isso, né? A demanda é muito maior do que a nossa possibilidade de tempo. Então, o que a gente pensou em fazer? Vamos comprimir, né, muito do que a gente fala na psicoterapia, nas nossas palestras, num curso online, né, gravado, então não depende da gente estar lá, que pode acessar mais pessoas, ou várias pessoas ao mesmo tempo, sem a nossa participação física, digamos assim, né? Então a gente comprimiu anos e anos de experiência no curso, né, e montou uma trajetória mesmo, um percurso, uma jornada, né, que ajuda através de exemplos, através de material conceitual, né, de material, exercícios, né, a gente tem exercícios muito interessantes, tem lá a Constituição da República Federativa de Mim Mesma. Legal! Né? Porque assim, quando você está num país, existe uma constituição que rege como que você deve se comportar, né? E como que as pessoas devem se comportar em relação uma com as outras. Nesse exercício você vai fazer a mesma coisa, você vai reger, né, uma série de normas, de leis que vão direcionar como que as pessoas vão se comportar e você vai se comportar em relação, né, com essas pessoas. Então assim, olha, na minha lei é o seguinte, você não pode me tratar de qualquer jeito, né? Então você vai estabelecer sua lei. Está na né? minha Constituição. Isso, está na minha Constituição, exatamente. Então esse é um dos exercícios que a gente faz lá, além de outros que eu posso comentar aqui depois. Eu achei muito bacana os personagens, que você tem lá da Maria, tá bom? Conta um pouco dessa dinâmica que você usa para as pessoas. Essa ideia quem trouxe foi o Marcos Meyer, né, que está junto no projeto, que é um psicólogo bem famoso aqui em Curitiba, né, e um grande palestrante brasileiro. Ele trouxe a ideia, vamos criar esses dois personagens da Maria tá bom casada com o João tô certo. Eu acho massa. O João tá sempre certo, né, e a Maria tá sempre bom. Né? E por que a gente fez isso? Porque nos exercícios que a gente criou, a gente sabe que muitas vezes as mulheres não preenchem os exercícios. Elas passam pelo curso, mas não fazem, porque por uma série de coisas, né? Ele falou, vamos criar esses personagens, porque daí a gente pode colocar lá, né, como seria a Maria fazendo os exercícios, pelo menos as pessoas que não tiverem tempo para fazer os exercícios, elas vão ter lá o referencial da Maria. Então a gente criou lá, a Maria tem a República, né, Federativa de si mesma, tal. A gente criou esses exercícios para facilitar a vida das pessoas, que a gente sabe que é uma correria danada. Mas é muito legal, porque é bem isso, né? A mulher aceitando tudo e o cara achando que tá sempre no direito e na certeza dele. E você sabe que acontece uma coisa assim que é interessante, né? Quando você se relaciona com alguém que aceita tudo o que você propõe, é muito fácil você perder o respeito em relação a essa pessoa. Muito. O respeito e o encanto, de certa forma. Verdade. Porque você perde aquela coisa, né, da dialética, né, do crescimento, né, que eu venho com uma tese, você vem com a antitese e a gente cria uma síntese que faz com que nós dois cresçamos. Né? Agora, assim, se tudo que eu trago você concorda, se tudo é sim, se eu quero isso, você também quer isso, cadê a dialética? Cadê esse choque, né, para fazer com que a gente cresça? Né? Então, e muitas vezes a Maria tá bom, né, ou as Marias tá bom,
elas não compreendem isso. Não se trata de você, né, se trata de você criar esta força opositora, né, que faz com que a relação cresça, que faz com que você cresça. E às vezes elas acham que dizendo não, o parceiro vai deixar, abandoná-la, não vai mais querer a relação, e por isso que elas acabam abrindo mão e não entendendo que está sendo feito o caminho contrário mesmo, né? Exatamente. E veja, se você disser não para uma pessoa e essa pessoa não quiser se relacionar com você, dê graças a Deus. Exatamente, olha, já é um livramento, já sabe que porque talvez essa pessoa não mereça se relacionar com você, não mereça a sua presença. Quer dizer, porque se você se relaciona com uma pessoa adulta que não tolera o contraditório, talvez essa pessoa não seja adulta, talvez essa pessoa seja imatura e ela esteja, né, perpetuando uma relação bastante imatura. E isso não será bom para a pessoa, né? Tá certíssimo. Não, se perde o respeito, se torna uma relação pautada em desprezo também, né? Sim, a pessoa começa a desprezar o outro e ali já começam alguns comportamentos tóxicos e às vezes até meio que abusivos. Pois é, isso que é a área de vocês, que vocês têm uma expertise bem maior que eu acho que é muito fácil isso se transformar em abuso físico. Sim, claro. Né? Eu começo com um abuso bem, né, é um processo que vai crescendo paulatinamente, assim, mas eu vou vendo que a outra pessoa não reage nas mínimas coisas, eu vou aumentando, chega uma hora que eu não tenho mais, quer dizer, qual que é o limite? Né? Não existe mais limite, né? E daí vem o abuso físico e vem uma série de outras coisas que são muito mais graves e que vocês conhecem bem melhor do que eu, né? E você acha que é mais difícil o dizer não para a mulher do que para o homem? É mais difícil para a mulher. Para a mulher, né? É mais difícil. No curso a gente tem isso, né, que são duas coisas que se somam. É tanto a nossa natureza, né, quanto a nossa educação. As mulheres são educadas para não dizer não. Os homens são educados para dizer não, né? Os homens são educados assim, não traga desaforo para casa. É verdade. Não traga desaforo para casa. E a mulher assim, não faça com que as pessoas achem que você seja deselegante. Desagradável. Ou seja, a mulher é treinada para ser desagradável e o homem pode ser desagradável sem o menor problema. Que é sinal de... Esta é a primeira coisa, né? Que é o que a gente passa, né, na sociedade. A outra coisa é uma constituição biológica. Né? Eu tenho uma teoria chamada Big Five, que fala dos 5 traços de personalidade, e tem um deles que se chama agradabilidade. Se você fizer uma medição geral, o traço de agradabilidade nas mulheres é maior do que nos homens, por conta de uma série de situações, principalmente da maternidade. A mulher precisa ter um olhar diferente para as relações, né? E ali se explica porque, por exemplo, né, a maior parte da população carcerária é masculina. Por quê? Porque o homem, como a agradabilidade dele é baixa, ele não tem problema em se meter em confusão. Né? Então, você que é advogada... Impressionante, é verdade. E ir contra a lei, né? E se tornar à frente daquilo que tá nem aí. Para expressar os outros, né? Acaba sendo até algo bacana. Sou machão, eu sou contra a lei. Então tem essa briga de ego masculino também, né? Sim. Então isso você explica, quer dizer, se explica, né, em parte pela biologia e também em parte pela condição educacional em casa, né? Isso é um ponto que a gente sempre bate, né, nas relações abusivas, né, no nosso projeto também. Essa parte da educação, dessa importância sociocultural, familiar, que como fica arraigado dentro e como é difícil de tirar. Você que trabalha com tantas mulheres, você vê que as mulheres mais novas, das novas gerações, elas estão mais fortes em relação a isso, mais imunes a essa condição socioeducacional, que, por exemplo, na minha geração teve tão forte, a gente tinha que combater tanto isso. Como que você vê essas novas gerações? Porque a gente tem ainda muito abusinho dos jovens. Todo dia a gente vê jovens morrendo também, vítimas de feminicídio, sendo espancadas. Daí parece meio contradição, que a gente tem uma outra educação, mas que elas ainda são vítimas, né? Não, eu acho que tá bem melhor. Eu acho que existe uma consciência maior desse tipo de coisa, né? Por exemplo, eu tenho 2 filhas em casa, né? Uma tem 13 anos, né, pré-adolescente e tal. E eu falo para ela, olha, você até estava conversando com ela ontem sobre isso. Eu falei sobre tomar decisões difíceis, né?
a sua vida vai ser pautada em decisões difíceis. E se você optar pelas decisões fáceis, talvez você se arrependa. Então eu estava dando exemplo para ela, assim, né? Porque aconteceu um negócio lá e eu fiz ela tomar entre duas decisões difíceis. Eu coloquei uma situação lá, você ou é uma ou é outra, né? Mas enfim, não é esse o tema. Mas eu falava para ela o seguinte, olha, vai chegar um momento que as tuas amigas vão te dizer algo que você deveria fazer para você ser legal. A decisão fácil é você fazer o que elas querem e se tornar legal. A decisão difícil é você seguir os teus valores e não se tornar legal para elas, mas não se aniquilar no processo, ou seja, uma decisão difícil, né? Então eu vejo cada vez mais nas jovens de hoje, principalmente nas meninas, né, os pais educando para isso. Tá. Não estou dizendo que estão todos, eu vejo com bons olhos o que está acontecendo hoje. Eu acho que a nossa geração, nós que já temos uma certa idade, passamos por isso, né? Eu tenho irmãs mais velhas, vi como é que era em casa, ainda era muito voltada para essa coisa. A mulher tem que ser uma boa moça, tem que ser de família, aquela coisa toda. Não fale muito alto. Agradável. Isso, agradável. O seu marido. Agradável, Cuidadora. Isso, quando eu era criança, no colégio que eu estudava, no Sagrado, colégio, né, de freiras, a gente tinha cartilha do bom comportamento com o marido, quando ele era assim, ó, era uma matéria que chamava Educação para o Lar. Educação para o lar. Então a gente aprendia a bordar, fazer trabalhos artesanais, que eu era uma desgraça em fazer isso, né? Aquele bordar, pano de prato, mas tinha as aulas de como tratar o marido, as leis. Então era assim, olha, quando ele chegar em casa, ele está cansado, não incomoda com assuntos não importantes. Ele está cansado, o jantar já tem que estar pronto, as crianças já tem que estar de banho tomado, de pijaminha, o chinelinho na frente do negócio, da poltrona. Não fale com ele enquanto ele está vendo o jornal. Eram umas coisas assim, tipo, o jantar pronto, você tomando banho, cheirosa. E assim, não venha com assuntos desagradáveis para falar com ele. Ele já teve um dia muito cheio no trabalho, ele não quer mais um incômodo. Então era uma cartilha de como que a gente teria que se portar caso a gente casasse. E isso, né? Poxa, vamos lá, que não faz tanto tempo atrás, né? Então, eu vejo assim que é uma necessidade também dos pais educarem de uma maneira diferente. Mas eu estava ontem ouvindo um relato de um pai, que também é pai de meninas, de 3 meninas, e que no colégio, durante uma feira, escutou o pai de um menino de 12, 13 anos, falou assim, aí cara, você é criado para ser um machão, quero que você coma todas essas meninas aqui, aqui do colégio. E ele, quando ouviu isso, ele falou, olha, me desculpe, mas eu tô me sentindo ofendido. Claro. Eu tenho 3 meninas, eu não gostaria que o seu filho nem se aproximasse da minha filha com esse intuito. Então você tem um papel profissional, assim, de pai aqui, de educação, que eu estou de cara de ouvir isso nos dias de hoje, que você tá falando a mesma coisa que, sei lá, meu avô falava pra mim. E você vê, o pai de um menino de 12 anos. Então... tá melhor, mas ainda tem esse viés, né? Mas assim, ó, se você chegasse hoje com uma apostila, né, com uma matéria... Meu Deus, dessa, né? Dessa que você teve na escola da minha filha de 13 anos, você vai né? Sim. E assim, em relação ao machismo, né, que tem, que a gente sabe que tem, eu não estou preocupado com isso. Eu estou preocupado em educar as minhas filhas para lidarem com o machismo. Essa é a minha preocupação. Essa é a minha preocupação. Porque assim, eu não tenho como controlar o machismo alheio. Né? Agora, eu tenho como mostrar para as minhas filhas como que elas podem se blindar e como que elas podem tratar o machismo. Acho que esse viés é bem legal. É muito importante, porque eu sempre falo, gente, abusadores, pessoas disfuncionais, problemáticas, elas existem. E daí? Elas estão no nosso meio. O que você vai fazer com isso? Eu acho que é nessa questão que a gente tem que focar. Porque se a gente focar em combater, as pessoas não vão deixar de existir. Não. Elas não. Elas estão aí. Não tem poder nenhum sobre elas. A gente nem sabe onde é que elas estão, né? Exato. Às vezes elas estão sabe, às vezes do nosso lado. É o vizinho de porta. É perfeito essa tua visão. Eu quero... melhorar minhas filhas e as mulheres, porque é bem isso, o que importa é o que a gente faz, o que querem fazer com a gente. É o fortalecimento, né? De ter essa visão, sabe, de ficar atenta a isso, né? Não deixar passar, sabe, porque você vai deixando passar, isso vai criando, né, vai se amontoando, entendeu? Assim, é ser firme mesmo, sabe, ser firme em todas as coisas, né, desde as menores até as maiores, não deixar passar.
né? Então, que elas fiquem muito atentas a isso. Desenvolver uma identidade bem sólida, né? Para ela saber realmente o que ela é, quem ela é, o que ela aceita. Que não, isso é importantíssimo. A gente estava falando a falta de um pai, como ele faz, né? Essa é uma falta, porque a força ela vem mesmo do pai. Ela vem da figura masculina, da paterna. A gente estava discutindo nos casos. Sim, a gente estava... do abuso paterno também que tem, né? Do abandono afetivo, quanto isso acaba prejudicando a vida, principalmente da mulher. Eu passei por isso, a Flávia, né? Então são situações que só a figura paterna pode preencher aquele vácuo. E se você tem aquela coisa ali sem ninguém, a gente cria umas dependências muito... E não tem referência, difíceis, né? Porque você não tem referência. Eu não tive referência paterna. Então eu tive que criar minhas referências de acordo com a vida. Seus pais eram separados? Ele se divorciou dela quando eu tinha 2 aninhos. Certo. Então eu não tive a referência paterna. Então tudo que eu fui encontrando durante a vida, eu que fui montando meu quebra-cabeça masculino, sabe? Sem saber se isso é certo, se isso não é, se isso é figura e postura do pai, se isso não é. Então é muito complicado. A postura do homem, assim, na educação do filho. Eu vejo essa diferença gigantesca, porque eu também venho dessa referência, né? Da não referência, na verdade. Para o meu ex-marido. Eu e meu ex-marido, a gente se separou, mas a gente criou nossos filhos juntos. E a diferença da minha filha se posicionar, mesmo que às vezes ela perceba que está numa situação ali meio complicada, mas ela tem para onde correr. E você ouvir de um homem o que você não pode aceitar de um homem é totalmente diferente. Porque a mulher, ela sempre é tida como a neurótica. Não, é neurótica, tá traumatizada. Ai, não fica ouvindo sua mãe, não. Porque essa aí não quer saber. Ela se deu mal no casamento, agora ela quer minar a sua relação. Então, eu acho importante. Parcial, né? Sim, por isso que eu falo que é muito importante o papel do homem, né? Quando a gente fala muito sobre combater os abusos, muitos homens chegam para mim, você só fala do homem e tal. Eu falo, gente, o meu público é feminino, mas aqui não é combater o masculino, é combater os comportamentos disfuncionais e abusivos. E principalmente nisso também, né? De fortalecer a mulher contra isso. E tem homens que identificam isso. Eu tenho um amigo que ele é pai de 3 filhos. Ele falou assim, Ale, eu comecei a te acompanhar e hoje ele separou da ex-mulher dele, casaram muito jovem, ela tinha 15 anos na época, e ele fala assim, Ale, hoje escutando e vendo todos os seus textos, os vídeos, tem alguns comportamentos que eu tive em relação a minhas filhas e minha ex-mulher que eu tenho vergonha. É bacana. Então, você reconhece. Sim, porque comportamento é uma coisa, ser abusivo é outra. Sim. Nós mesmos, às vezes, temos comportamentos abusivos. Vai aquele dia que você tá meio da pá virada, você dá um grito, né? Ainda mais nós que somos pais. Gritar é uma forma de agressão. Né? Chamar atenção dependendo da situação que você fala, às vezes é meio inconsciente mesmo, você dá uma invertida ali na criança. Só que reconhecer isso é importante. E não ficar só na defensiva, não, eu não sou assim. Porque você sabe, gente, que depois que eu entendi tudo isso, eu também identifiquei em mim os padrões de comportamentos totalmente disfuncionais. E é essa transformação que a gente precisa ter, né? Tanto como o trabalho das meninas aqui, os nossos trabalhos na terapia psicoterapêutica, porque eu falo que porque eu passei por todas as linhas de terapia, eu falo, gente, é espetacular. Sim. O autoconhecimento é fundamental. E você consegue assim, enxergar um padrão mais comum das pessoas que procuram o teu curso ou que tem essa dificuldade ou não? Tem assim um perfil de mulher ou da faixa etária, ou as que não trabalham, ou as que... Tipo, enfim, tem assim, você consegue ver assim, um jeito mais comum, ou mais suscetível de ter dificuldade de dizer ou não? Não tem um padrão, assim. O que tem é uma faixa etária, né, que a gente percebe que atinge mais. E são mulheres com mais de 35 anos. Né? Então a gente percebe isso. Né? Que são mulheres que né, já têm filhos, né, já tem uma profissão, tem marido, tem família e tal. E nesta construção
né, desta família, dessa tradição toda, não estão satisfeitas, né, e não estão sabendo como lidar com essa insatisfação, né, e muito dessa insatisfação é proveniente da postura que acabaram tomando, né, daquela postura que foi ensinada de aceitar isso. Então, aceitou que o marido faz isso, né. Veja, o que tem bastante, talvez tenha um padrão aí, assim, não gosta do jeito que o marido trata os filhos, não gosta do tipo de educação. Se for uma menina, o marido trata como tratava antigamente, você tem que ser uma boa moça e tal. Se for um menino, acontece o que aconteceu com esse rapaz que você acabou de escutar, e ela não concorda com isso, não concorda por motivos óbvios, né, mas também não consegue lidar com isso, não consegue, né, estabelecer uma comunicação com o marido, né. Então, se eu for analisar um padrão, eu percebo um pouco disso, assim, sabe? Tentar fazer essa costura, né, com a outra pessoa, com o cônjuge, para... Parece que ela não consegue ter uma voz ativa o suficiente para ter um diálogo importante que realmente cause uma mudança nele, isso. Porque parece que ele, não, é assim que vai ser do meu jeito, personagem, eu tenho que ser. O João tô certo, né? Então, e isso não acontece tanto nas mais jovens, né? Acho que as mais jovens já têm essa coisa, assim, né? Principalmente que a gente está falando sobre isso hoje em dia, né? Quando que é? 20 anos atrás, 30 anos. E era um assunto proibido. A gente não falava sobre essas coisas, né? Não, se você chegasse, né, e falasse assim, a menina tem o direito de os mesmos direitos que o menino tem, isso seria um horror. Né? Qual família queria te receber para você falar isso? Não, tudo que o rapaz pode, a menina pode. Pronto, você é execrado, né? Quer dizer, te jogam para fora da casa. Não, hoje você pode falar sobre isso, né? Não, quer dizer, não tem mais o tabu. Mas tem uma motivação dessas mulheres, né? A maternidade. É mudar o padrão com os filhos. Olha que interessante. Muito bom isso mesmo. Isso percebendo que, né, o quanto isso foi, né, prejudicial, né, não confortável, desconfortável para elas, mudar o padrão, né? Mas assim, eu não estou querendo aqui, né, trazer nenhum tipo de comportamento perfeito. A gente erra, a gente faz uma série de coisas, mete os pés pelas mãos e tal, mas tem alguns princípios que a gente não pode negligenciar, sabe? Né? Por mais, né, tentativa e erro, aquela coisa toda, né, se você tiver um norte, eu acho que o curso tem muito disso, sabe? Ele te dá um norte. Ele não diz o que é, porque não tem como dizer o que é em termos de... não tem. Em termos de ser, não, é ciência humana. Não é matemática. Não é matemática, né? Mas assim, ele te dá um norte. E se você tiver um norte, né, e veja, vocês acabaram de falar isso, poxa, faltou um norte pra gente. Sim. Né? Eu não tenho a pretensão de estar certo como pai, mas eu tenho a pretensão de direcionar. Isso, direcionar. O norte é pra cá. Você quer fazer, o caminho que você vai pegar é por sua conta. Se acontecer alguma coisa, eu tô aqui. Isso. E aí é que tá. Eu acho que isso é uma coisa bacana, sabe? O Winnicott falava uma coisa muito interessante, né? Da mãe suficientemente boa. Eu gosto de falar do pai suficientemente bom também, né? Sim. Você não precisa ser perfeito como mãe, como pai. Você tem que ser suficientemente bom. E o que é suficientemente bom? É você dar todo o respaldo e o apoio emocional. Emocional, é isso. Não é da calça, não é da celular, não é da... Não, é o apoio emocional. E o apoio emocional é o seguinte, olha, vai, erra, mas saiba que eu tô aqui para te ajudar. Eu vou te levantar. Eu tô aqui para te ajudar. Então você vai testando, sabe? Então é aquela coisa assim, é um limite que vai... Sabe para onde pode correr, né? Isso, sabe? E é um limitezinho que vai mudando à medida que vai crescendo. Quando os pais são muito punitivos, isso é muito complicado para os filhos, porque aí eles erram e não têm coragem de dizer que erraram. Eles não vão ter diálogo. E às vezes vão... errar e fingir que não estou errando, ou ficar sofrendo porque não tem uma ajuda. Não fica escondendo. Eu acho muito bom isso, essa coisa da proximidade, dizer, tudo bem, fez a besteira, então é que... Né? E não adianta, como diz, né, você dizer eu te avisei que ia dar errado, isso que aumenta a raiva da pessoa. Você falei que ia dar errado. Eu acho que essa hora é de apoiar mesmo. Sim. Você sabe que as crianças têm aquela fase que elas mentem, né? Que elas não querem assumir. As minhas duas filhas passaram por isso. Mas o que eu batia na tecla é o seguinte, olha, você tem que me dizer, eu estou te perguntando isso. Você está me dizendo isso, mas eu sei que não é. Então,
você tem que admitir que não seja isso. Mas daí você vai ficar... Sim, eu vou ficar bravo. Só que daí você vai lidar com a minha braveza. E eu vou lidar com o fato de a gente estar lidando com uma coisa que agora é verdadeira. Nossa, e a partir daí é que a gente vai... Então, sabe? Você tem que... Vai costurando, né? Claro que é muito mais fácil tomar a decisão fácil, né? Claro. Eu vou dizer que não fui eu, vou dizer que foi o outro, eu vou mentir. Inicialmente é mais fácil. Claro. Né? Mas a longo prazo, a repercussão não é boa. Sim, E isso que você fala de escolher que as decisões são difíceis é perfeito, porque senão você também educa os filhos de uma maneira como se tudo fosse maravilhoso. E não prepara essa pessoa para o mundo real. Porque a gente, enquanto pai e mãe, pode tolerar muito mais, pode perdoar, eles estão num ambiente seguro. Mas se você não se prepara para a realidade do colégio, do amigo, da relação, eles não vão crescer nunca também. Eles precisam. Nisso eu vejo o momento atual com mais negatividade, assim, sabe? Com mais pessimismo, né? Porque eu acho que, assim, socialmente, a gente acabou criando uma sociedade na qual os pais, até por não terem muito tempo, estarem muito cansados, muito exaustos, muita demanda, eles preferem entregar as coisas de bandeja. Eles fazem o mais fácil. Eles fazem o mais fácil para eles, né? Então, nesse aspecto, eu vejo com certo pessimismo, assim, sabe? Você quer uma coisa, pega de uma vez e para não me incomodar, né? O que eu acho uma pena, né? Porque, assim, isso vai repercutir lá na frente, né? Porque daí as pacientes que chegam para nós são essas pessoas que os pais não colocaram os limites, né? Os limites, e são pessoas que acabam ficando mais frágeis também, né? Sim, emocionalmente. Porque, exato, o primeiro embate que você tiver, assim, mundo afora, você não vai aguentar a pegada, se você não tiver tido essa garra ali inicial, né? Então, é complicadíssimo. E educar é trabalhoso. É trabalhoso. Essa coisa do não serve pra gente, né? O não nosso cada dia, enquanto eu me lembro meus filhos adolescentes. Eu falava pra minha filha, você vai fazer isso, você não vai na festa. Aí ela vai fazer, eu falei, não vai mais na próxima. Sim, e ela tentava me convencer um monte de que eu tinha que abrir mão. Eu falei, olha filha, deixa eu te explicar. Um não vira um sim. O que eu já disse não é não. Agora um sim pode virar um não. Porque se você continuar me apurrinhando que você quer ir nessa festa de castigo, aquela festa que está liberada já não vai estar. Então é trabalhoso, porque bem isso, às vezes dá, o cartão, vai, gasta, vai lá, vai dormir não sei onde, vai. Pô, é mais fácil, pelo conforto às vezes dos pais, porque infelizmente ou felizmente educar é trabalhoso. Eu acho assim, eu sou mais radical, assim, eu acho que algumas pessoas antes de ter filho deveriam preencher um questionário. Eu também acho. Sabe? Porque só querem o bônus da maternidade, da paternidade. Porque assim, o troço, sabe, o bagulho é louco, como diria uma paciente minha, o bagulho é louco, porque verdade. assim, demanda rios de esforço, né? Demanda uma usina hidrelétrica de esforço. E não é porque passou dos 12, do 15 que vai parar. Não, vai aumentar. Os problemas vão piorando. A minha avó falava assim, filhinha, aprenda uma coisa, o problema é quando os filhos deixam de dar trabalho para dar preocupação. Sim. Porque assim, quando é pequenininho o trabalho físico troca a fralda, mas quando ele já tem uma certa autonomia, mas continua fazendo coisas, mas você tem uma preocupação que você não consegue nem interferir demais. Verdade. Porque já são adultos, e é verdade. Ela falava do jeito. Mas você sabe, Flávia, que assim, eu concordo com você, mas entretanto, eu acho assim, se vai ter uma fase que se você preparou, não vai chegar na se você preparou para ir naquela direção, fica mais fácil. Fica mais fácil. Então, assim, eu conheço gente, sabe, eu conheço gente assim que chegou ali nos 16, 17, 18 anos que era para virar o fio do facão. Não, foi tranquilo, sabe? Porque já tinha feito lá atrás, já tinha aprendido lá atrás, sabe? Então não deu problema. Né? Eu me preocupo muito com uma coisa assim, sabe? As minhas filhas, elas têm que ganhar algumas batalhas comigo. Mas algumas elas têm que perder. Né? Então é sempre esse embate. Eu deixo eu ganhar aqui, mas vai perder lá. Então tem que aprender a perder. E tem que aprender a brigar pelo que quer. Isso. Eu quero ir na festa. Então você quer ir na festa, beleza. Então brigue comigo para ir na festa. Queira ir na festa. Queira tal coisa. Tá. Mas, você quer isso? Então tá bom. Então para você conseguir isso, você vai ter que abrir mão disso, disso e disso. Se topa abrir mão, eu topo. Então, mas só que você vai ter que fazer isso.
Topa fazer? Então topa. Quer dizer, então, esse embate, sabe? Eu acho muito bacana esse embate, que é a parte gostosa da coisa, na verdade. Exato. Dá um trabalho, mas é a parte gostosa. E ensinar o merecimento que elas têm que ter para conseguir as coisas. O que você faz é isso, né, também. Você está dizendo, poxa, você tem que abrir mão, se quer, acho que merece a festa, mas tem que fazer outra, ou deixar de fazer outras coisas. Eu também acho que é legal isso, que é um belo exercício, né? Não, e não tem coisa mais prazerosa, assim, do que você não estar junto com o seu filho numa determinada situação, e daí você encontra uma pessoa que esteve com o seu filho e fala, poxa, que pessoa bem educada. Verdade. Você fala assim, nossa, não tem coisa, não tem satisfação maior na vida. Não tem satisfação maior. Nossa, a tua filha estava em tal lugar, ela é uma gracinha, ela é firme, ela se impõe, mas ela é muito delicada, ela é muito respeitosa. Fala assim, poxa, quer dizer, dá uma satisfação esse troço. É muito legal. Né? Não tem coisa mais gostosa que se você escutar uma pessoa que não precisava falar, tecendo elogio, e quando o filho não está com você. Né? Porque quando está junto é mais fácil, né? Quando está junto você está de olho e tal, né? Mas quando está longe, porque eu tinha um amigo meu, né? Ele era mais velho do que eu, mais experiente, e ele falava assim, a vida se descortina a longo prazo. Né? Então é bom você ver a vida dos seus filhos se descortinando, né? E se descortinando de uma forma bacana, de uma forma boa, né? Então você se coloca ali, ó, é que nem um avião, você coloca ele na pista, ele vai embora, entendeu? O duro é taxiar e fazer ele chegar ali, mas depois que ele chega ali, ele tem o poder dele, né? E daí você tem que deixar quando você olha, né, eu tenho uma filha de 23 e gêmeos de 21, quando eu olho para ele eu falo assim, meu Deus, mas essas pessoas como você falou, é gratificante você ver que mesmo com os acertos e os erros, aquela pessoa está caminhando para um caminho que, óbvio, que vai ter frustrações, vai ter dificuldade, vai ter problemas, mas que, de mesmo jeito, eles estão indo para um caminho que você, pelo menos, imaginava, né? Então, é muito incrível. Não, a vida é deles, né? A escolha é deles. A escolha é deles, né? Mas é uma escolha pautada numa participação efetiva no mundo, assim. Eu acho isso muito bacana. Para mim não tem satisfação maior. Eu acho que é fundamental isso, né? Para criarmos adultos funcionais também, né? Sim. Essa participação é importante. Não perfeitos, funcionais. Não, funcionais, exatamente. E você acha, assim, como que eu considero as pacientes quando elas conseguem essa questão de dizer ou não, né, de impor isso, como que os parceiros, elas comentam com você, como que eles reagem a isso? Elas comentam? Não muito, assim, mas eu imagino como devam reagir, né? Elas não chegam a comentar muito, mas é gratificante ver quando você vê na expressão, sabe? Você vê na expressão, você vê no olhar, né, que eu estou conseguindo me colocar, e aquela coisa assim, né, isso eu deixo bem claro, olha, se você se colocar mais na sua vida e isto for uma afronta para a pessoa que está com você, você deveria rever com quem você está. Sim. Porque na verdade, quanto mais você se coloca na vida, quanto mais essa pessoa gosta de você, melhor. Quanto mais você se coloca e menos ela gosta, talvez é porque ela não goste muito de você, né? Então tome cuidado com isso. Mas o que eu digo para meus pacientes é o seguinte, eu digo assim, ó, eu gosto muito quando você me procura, né? Porque o fato de você me procurar garante o leite das minhas filhas, garante o pão nosso de cada dia e tal. Agora, eu adoro mesmo quando você me abandona. Sim, é verdade. Quando você me abandona, porque assim, ó, a psicologia é uma coisa muito interessante, porque assim, a função do psicólogo é tornar a psicologia irrelevante. Né? Desnecessária. A gente não está conseguindo. Não estamos conseguindo. Mas assim, eu trabalho para isso. Eu trabalho pelo abandono. Quando minha paciente e meu paciente me abandonam, pelos bons motivos do abandono, nesta noite eu durmo muito. Se cumpriu mais um papel, né? Quando eles estão comigo é ótimo, porque eles estão pagando para estar comigo e eu estou comprando leite para as minhas filhas. Mas quando eles me abandonam, é uma satisfação enorme. Porque você entende que o teu propósito foi cumprido, né? Isso. Né? Então quando se percebe que trabalha dessa forma, né, e que a gente está junto nessa parceria, então vai lá, briga com o cara lá, diz não e vê o que acontece. Ele não gostou, beleza. E você gostou? Eu adorei. Porque eu falo que o não é a libertação, isso, né? Quando ele você não gostou aprende a falar não...
Você está livre. Sim, exatamente. Então vai firme. Sabe que eu vejo vocês conversando, até me sinto no mundo paralelo. Porque parece que eu tenho a dificuldade de falar o sim, sabe, no relacionamento. Pra mim é muito não, não, não. Por isso mesmo, as dificuldades de eu me relacionar. Então, em contrapartida, tem isso também, de eu ser bem, de não aceitar tanto a opinião masculina, de sempre achar que ele tá querendo me dominar, querendo fazer minha cabeça. Acho que, claro, né, por conta da figura paterna. Sim. Mas eu já tenho a dificuldade de falar o sim. O não, pra mim, é fácil de falar. Não achei legal, não quero. Ser muito radical até. Aí que tá. Né? Não tá no equilíbrio. Não tá no equilíbrio. Agora tô melhorando, mas eu digo, eu sempre fui muito não, eu sou eu. Não preciso que ele fale isso. Extremo. Mas isso não quer dizer que eu não caí em relacionamentos abusivos. Claro. Só que daí, o quê? Por conta do abuso psicológico, né? Que daí quando eu vi, eu já tava ali no fundo do poço. Mas então, pra você ver os extremos, né? É muito difícil você falar só um não ou só um sim, né? Não, a maior dificuldade do ser humano é manter o equilíbrio, né? É a busca, então, é a busca. É você ter esse... Eu gosto muito de trabalhar com imagens, assim, né? E isso que você está me falando, me vem a seguinte sensação, né? Você usou uma armadura. Perfeito. Né? É uma armadura. E a armadura, o que tem de bom na armadura? A armadura, ela é boa porque ela te protege. Né? Então, das flechas alheias. Isso. Só que ao mesmo tempo que ela te protege, a armadura, por ser muito pesada, primeiro que você não consegue enxergar muito bem o que está acontecendo, porque o espaço para você enxergar é muito pequeno. Então você já não enxerga muito bem o que está acontecendo. E a segunda, como a armadura é muito pesada, ela não te permite a mobilidade necessária por uma relação equilibrada, saudável. Né? Então talvez o que tenha acontecido é que você tenha saído de um oposto, né, de um extremo, e ido para o outro extremo, o que não tem problema. Esse movimento faz parte. Desde que você saia de um extremo, vá para o outro e retorne para uma coisa um pouquinho mais, né? Isso mesmo. Até isso aqui virar extremo, daí você vai para o outro e volta. Então é sempre esta busca de um equilíbrio, né, que uma hora você cai no extremo. Isso, né? Já me falaram isso exatamente nessas palavras. Deu, né, ter saído de um extremo e fui para o outro, e daí ficar meio que exatamente isso. Na busca do equilíbrio. Mas é um exercício. É um exercício. Porque assim, ó, não é maluquice, mas assim, eu não sou o mesmo pai, não fui o mesmo pai para minha segunda filha do que eu fui para né? Eu tenho 3 irmãos, né? 2 irmãs e um irmão. Os meus pais não foram os mesmos pais da minha irmã mais velha, da minha outra irmã, não, porque a gente vai mudando, né? E a gente vai estabelecendo, quer dizer, eu quando fui pai da primeira, eu era um pai que nunca tinha sido pai. Quando eu fui pai da segunda, eu era um pai que já tinha sido pai. Já modifica tudo, quer dizer, muda todo o referencial, né? Tem uma brincadeira que é a seguinte, né? No primeiro filho, engoliu uma moeda, se corre para o hospital, avisa a família inteira, tal. Segundo filho, se vira de cabeça para baixo e bate, né? O terceiro, se fala assim, quando sair, você me devolve o troco, né? Sabe? É isso. Né? Por quê? Porque você vai mudando, né? Você vai tendo novos equilíbrios dentro daquilo, né? Você vai crescer. Porque cada pessoa é diferente. E a maneira como você age e reage vai se moldando aquela diferença. Meus filhos são totalmente diferentes de temperamento. São parecidos fisicamente, mas de temperamento... Sim. E daí quando eu falo, eduquei os dois igual. Não, você pode educar com os mesmos valores. Mas a maneira pela qual você coloca esses valores e que você apresenta eles, ou mais rígido, menos rígido, mais conversa, mais facilidade na conversa, mais dificuldade, é único. Não tem aquela receitinha do bolo pra educar. Minha mãe falava isso, eduquei você e teu irmão igual, e aí eu penso que foi um grande erro. Porque ele tinha um temperamento que não podia ser educado igual a mim. E pra mim sempre foi muito mais rígido no sentido, tem que fazer, e fazia, justamente por ser menina, né? Tem que obedecer, e ele... sempre foi dado tudo, assim, muito fácil, sem questionar, com medo. E eu vejo que é muito mais disfuncional. Toda a vida teve muito mais problema depois de se relacionar e de aceitar os não, justamente porque ela era, ele é menino, ele é assim. Então, quando ela falava, eu não sei o que aconteceu com esse teu irmão, porque eu eduquei vocês dois igual, mas ela não levou em conta a diferença de personalidade. Isso, porque assim, não é o fato de educar igual.
é o fato que eles aprendem diferente. Isso! Não é educação, é aprendizagem. Exato. Né? E você tem que estar muito atento em como que ele está aprendendo. Porque assim, ó, eu estou conversando com vocês aqui, certo? Cada uma de vocês, cada um de nós aqui, está tendo filtros que estão filtrando o que está sendo dito de uma forma completamente diferente. As pessoas que estão assistindo, cada uma vai filtrar. Então, quer dizer, o que eu falo não é percebido da mesma forma. Então, como que a gente vai garantir? Não tem como garantir isso. É que nem uma aula de matemática. O professor vai lá e dá uma aula para uma turma de 40. Cada um vai perceber uma matemática de um jeito. Verdade. Então não é o ensino, é a aprendizagem que é composta por diversos fatores, né? Personalidade, temperamento, trauma, medo, insegurança, tal. Tudo isso compõe o filtro com o qual você filtra todas as informações. Então, não tem como garantir que seja a mesma coisa para todo mundo. Não tem como. Né? E nem garantir o sucesso que será bom para todos. Às vezes vai sair um ali. Não. O que tem é, assim, por isso que eu gosto da imagem de você dar um norte para a pessoa, né? O sul, o leste, o oeste, seja lá falado que você queira. Direção. Você dá a rosa dos ventos para a pessoa. Você fala, é bom ir por aqui não é bom. Agora, por onde você vai, não tem como garantir. Tem certas coisas que você não tem o controle. Né? Por exemplo, eu saí de casa hoje às 7 horas da manhã, não sei das minhas filhas. Elas falam, quer dizer, como é que eu vou controlar minhas filhas? Agora, eu tenho certeza que elas têm um norte na cabeça delas, então isso me dá uma certa tranquilidade. Essa boa direção te traz confiança também nas atitudes deles, né? Sim. Sim. Eu acho que isso é bem importante. E se porventura errarem, olha, pegaram o caminho para o lado errado hoje. Vamos lá e vamos ver o que aconteceu e vamos pensar e vamos conversar a respeito. Também é bom pegar o caminho para o lado errado para ver a dificuldade. Valeu a pena? Não valeu, pai. Então, beleza. Então, vamos voltar aqui. Vamos apontar para lá de novo. Ou seja, o diálogo é muito importante. Eu vejo muito hoje, assim, dos pais com essa coisa da preguiça de educar e realmente isolados, não conhece os filhos, digamos, não está almoçando junto, não está vendo os hábitos, ele se tranca lá no computador, no smartphone, e eles não têm esse contato e nem essa capacidade de conversar, porque ou às vezes os pais estão muito ocupados, mas eles também deixam os filhos muito isolados. E você vê desde pequeno aquele isolamento daquela criancinha com o telefoninho na mão, já com o dedinho com 1 ano para poder comer, ou você vê a família comendo no restaurante, cada um com o seu celular, e ninguém conversa, não tem diálogo. O diálogo tem que ser aprendido, tem que ser... Porque é bem assim, as pessoas só querem ouvir o bom. Elas têm dificuldade em ouvir críticas, todos nós temos, dificuldade de ouvir crítica, de ouvir um limite, e eu vejo que isso é um grande problema quando você não estabelece esse diálogo. Sim, isso exige uma maturidade, né? Tanto você falar o que você realmente pensa, né, do que você ter a disposição de escutar o que né? Mas é interessante assim porque, né, uma parte do nosso autoconhecimento, né, ele só é acessível através do outro. Ele só é acessível através do outro. Então, se eu não tiver a disponibilidade, se eu não tiver a curiosidade de saber o que o outro sabe a meu respeito, que eu nem tenho ideia que existe, né? Eu não vou ter acesso a esse autoconhecimento. Eu acho interessante que todo mundo quer ter autoconhecimento. Autoconhecimento é maravilhoso. Não é maravilhoso. É dificílimo. Quanto mais você vai descobrir, dá uma dor danada. Você descobre que você também que você também é disfuncional. Porque a gente deve ter uma visão distorcida e só filtro maravilhoso de si mesmo. Mas autoconhecimento é você pegar tudo aquilo que você não permite que venha para a superfície e trazer tudo isso. Então você vai trazer os seus egoísmos, porque a gente é egoísta. Você vai trazer as suas dificuldades, as suas fragilidades, tudo isso que a gente não quer mostrar, mas que faz parte do autoconhecimento. E muito disso está acesso via o outro. Então, para você chegar para o outro e falar assim, o que realmente você pensa de mim, e eu estou disposto a ficar quieto, fechar minha boca, minha matraca e escutar, não é fácil. Isso exige uma maturidade. Nossa, né? demais. Muito. E daí acontece o que acontece assim, as relações são superficiais que nem pires, né? Porque na verdade a gente mente.
É verdade. E a gente mente pra gente Isso, mesmo. Então, assim, por incrível que pareça. E tem muita reatividade quando a pessoa começa a falar ou fazer uma crítica, falar, você já quer se defender. Não, mas veja, não foi assim. Mas deixa eu falar. Mas, não, Sim, mas sim. já vem a justificativa Do porquê. do porquê, ou porque assim, é bem complicado isso, né? Sim. Mas é interessante, acho um desafio, né? Não, mas eu acho um baita desafio, mas é um desafio maravilhoso. Você fala assim, escuta, tá, o que você acha de mim? E você fala assim, não, Quem está preparado para ouvir quem está preparado para ouvir Quem isso? está preparado para fazer essa pergunta e ouvir a resposta? Mas este é um dos motivos, que vocês já ouviram isso, né? Todo mundo deveria fazer terapia. Não é todo mundo que deveria fazer terapia. Deveria fazer terapia quem está disposto, né, a ter esta coragem de escutar coisas a seu respeito que não são legais de serem escutadas. E isso sim é você buscar o autoconhecimento, né? Porque assim, mentir para você a sociedade já mente, né? A sociedade fala o que você quer escutar. E você fica super bem com o que você quer escutar. Só que você vira a esquina e você fala, não, mas peraí, não é isso não está me fazendo bem agora, né? Então precisa de uma certa coragem. Como precisa coragem para viver, né? Porque o que eu vejo, às vezes as pessoas vão fazer terapia, é bem isso, elas querem ouvir o que elas querem. Sim. Aí quando elas ouvem uma coisa desagradável, aí não vão mais naquele terapeuta, ele falou uma coisa que eu não quero fazer. Falei, mas... Aí, que não é verdade, né? Falou uma coisa que não é verdade. Ou assim, quer que eu tome uma decisão muito difícil, eu não quero fazer isso. Então isso é muito comum, extremo. Sim. Não, eu não quero que ele me fale a verdade. Então é bem isso, tem que estar preparado para ouvir a verdade, né? Tem que estar preparado. Tem muitas pessoas que ficam pulando, né? De terapeuta não. em terapeuta. Assim, quando chega em mim e fala assim, nossa, você é o 5º terapeuta que eu vou, eu falo assim, ai meu e Deus você do é céu. cheio daqui a pouco. Eu falo, ai meu Deus do céu, sério. Não precisava de toda essa quantidade. Não é possível que os 4 colegas não era o saibam. jeito. Mas sabe que lá no meu trabalho também, na consulta, por exemplo, nutrologia, que fala muito de estilo de vida, alimentação, disciplina. Ai, você é minha tábua de salvação, você é a sexta médica que eu espero que você faça o que eu quero. E eu falei, não. Espero que você faça o que eu quero. Espero que você faça. Olha, a frase já diz tudo, ela já te explica o que você quer. Ela quer de você. Resolva o meu problema. Não, né? É bem isso. A gente também, na nossa profissão, é um norte, né? Sim, o seu problema você resolve. Mas é aí que tá, também com os psicólogos. Enfim, é assim, né? As pessoas acham que vocês vão resolver. Vai dar a solução. Isso, Você vai abrir a minha cabeça e se eu não colocar aquilo em prática, nada vai mudar. Então as pessoas jogam a responsabilidade muito pro terceiro, né? Pra tudo na vida. Então assim, daí não tem como mudar, evoluir. Não. E você vai permanecer sempre ali, na zona no limbo. Isso que é a zona de desconforto. Na zona de desconforto. A primeira construção de você começar a se reconstruir é você aceitar a sua mediocridade. Porque quando eu comecei esse processo, eu falei, gente, como eu sou medíocre, eu achava que eu era isso, eu achava que era aquilo. Que é a aceitação mesmo, né? Porque a gente só vê o reflexo do outro. A gente projeta no outro. Não, é o outro. Não que é culpa da gente. Nunca. Só que quando você encara isso de frente, dói. Mas você vai pro fundo do poço. Mas depois você fala, nossa, me libertei. Depois você cresce. Conhecimento é libertação. Depois você cresce. Não que não seja dolorido. Dói pra caramba. Sempre não tem porque você vai ter que encarar você com você mesmo, não é sobre o outro. Dói demais. Peraí, mas sou eu? Como assim? Isso. Até hoje eu fiz aquilo achando que era o outro, agora sou eu. A responsabilidade é um choque. Você é corresponsável. Eu não gosto muito da palavra culpa, eu gosto da palavra responsabilidade. Responsabilidade, eu também Você é corresponsável, não adianta. É a sua vida e assim, às vezes... Naquela coisa de decisões fáceis e decisões difíceis, você tomou as decisões fáceis porque existia um ganho secundário que lhe era importante. Quer dizer, então, eu não disse não para não criar conflito. Não criar conflito é extremamente benéfico para mim como ganho secundário. Daí não cria conflito, eu não tenho conflito. Né? Mas em compensação, esse ganho secundário ele vai se extinguindo com o tempo e você não chega onde você deveria chegar, que é estabelecer o seu limite. E é importante entender o ganho secundário também quando você tem um ganho secundário que é inconsciente e tem um ganho secundário que você está fazendo consciente daquilo. Sabotagem, então, como foi o que a gente estava falando? Eu tenho
plena consciência de que aquilo ali era um controle, era um abuso, mas existia um ganho secundário atrás daquilo que para mim valia a pena naquele momento, entende? Uma troca, né? Era uma troca. Então, conscientemente, eu não vejo isso como algo que foi imposto em cima de mim. Você teve um livre-arbítrio de dizer sim ou não. Dizer sim ou não. Né? Eu tive a escolha, entende? Então, agora, quando a gente fala do ganho secundário, quando é inconsciente, é muitas vezes nosso papel aí trazer, né? Sim. Essa... Vamos cá, vem cá, o que você está ganhando com isso? Porque às vezes a pessoa não sabe. Não? Perfeito. É assunto. É muito Passe a tua rede social, fale do teu curso, como que as pessoas podem fazer, adquirir. A minha rede social é o Instagram, o Fefo Miléo. F-E-F-O, Miléo, M-I-L-L-O. Lá onde tem a bio do Instagram, tem um link que te joga para o curso. O curso é um curso inteiro gravado, você faz inscrição, recebe em casa. O curso custa uma sessão de terapia, né? É um curso rápido, são 3 horas apenas, com vídeos muito curtos, né? E você recebe todos os materiais e você faz na sua velocidade, né? Tem gente que fez em 2 dias, eu quero fazer em 2 dias porque eu quero saber tudo. Tem gente que faz em 1 mês, tem gente que faz em 2 semanas, você faz na sua casa, ao seu tempo, na sua velocidade, mas por ali você chega no curso, na minha bio do Instagram. E aprenda a dizer o não nosso de cada dia. Isso, veja, às vezes as pessoas assim, nossa, mas esse curso, não tem curso que resolva a sua vida, né? Eu acho que a gente tem que ser muito, muito claro. Quer dizer, o que resolve a sua vida é todo santo dia você polvilhar um pouco de você na sua vida. É isso que resolve a sua vida. Você tem que polvilhar. Eu gosto de brincar com o nome das pessoas, né? Meu nome é Luiz Fernando, eu penso assim, quanto de Luiz Fernando de cidade eu polvilhei no meu dia hoje? Claro que não é tudo, né? Mas se não tiver um pouco de mim, eu perco a minha identidade. Então esse curso é um curso que te ajuda a polvilhar um pouquinho de você todos os dias, né? Na sua vida, que é isso que dá o tempero, né? Essa coisa do temperinho na sua vida. Eu achei ótimo. Maravilhoso. Fantástica a nossa conversa. Sim. É isso aí, pessoal. E hoje a gente fica por aqui. Obrigado, Manu. Obrigada, Fefo. Obrigada, Fefo. Obrigada, Manu. Ali, até a próxima. Até a próxima, pessoal.